gente! Tudo bem? Sof tá aqui. Sof, aí, ó. Mexer o celular pra cá não foi bom. Sumiu. Preciso saber se vocês estão nos escutando. Que a gente tá um pouco longe do celular pra caber nós duas na tela. Pra gente poder fazer do mesmo lugar. Pra gente poder tomar café juntas. Qualquer coisa a gente fica nós duas no mesmo lado. É. Se A ajudar. gente tá tentando saber se vocês estão escutando a gente. Então, quem tiver aí fala se tá ouvindo. Seu celular não sei, procura ali. Deixa eu pegar. Põe a pipoca numa bacia. Vou fazer. Como vocês estão vendo, nós estamos de fato tomando café. Gabi, Jana, Josi. Tá escutando. Ai, que bom. Que bom. Gente, então, nós resolvemos de supetão, né, hoje fazer essa live. Na verdade, eu chamei a Sof para falar um pouquinho sobre política. Tentar falar isso de uma forma, da única forma que seria possível pra gente, que é não técnica, né, de uma forma bem... Oi, amiga, tudo bem? Isabela. A partir da nossa vivência, né, da política. Mas a minha ideia de trazer a Sof, na verdade, foi para mostrar como a gente precisa inserir as crianças dentro dessa discussão. E como a gente precisa ter a consciência do quanto as relações e as decisões são todas políticas e afetam todas as pessoas desde a infância, né? Eu acredito que se a gente tivesse essa consciência desde sempre, né, as pessoas que são criadas num ambiente mais politizado, elas sabem fazer melhor algumas escolhas para a vida delas, elas sabem realmente, não só escolhas políticas no sentido formal, não só escolhas eleitorais, mas elas conseguem, de fato, fazer escolhas que são coerentes com o que elas acreditam, né? E aí, a partir disso, eu chamei a Sof pra essa live. Estamos aqui, né, Sof? Tá. Tô procurando meu celular. Tomando café, e se não der pra ouvir, vocês falam com a gente, tá? Então eu vou começar, vou explorar um pouquinho a Sof, né? Porque, afinal, quando você tem uma filha brilhante, você tem que explorar os conhecimentos dessa criança. Então eu vou explorar a Sof. Não precisa achar não, amor, tá bom. Eu queria ler os comentários. Eu tô conseguindo ler daqui. Vocês viram que a Sof cortou o cabelo? Vem cá, Sof, mostrar. Cortei hoje. Do outro lado, ó. Do outro lado. Vem do outro. Mostra. Cortou o cabelo, gente, ó. Acabou de cortar. Corte de cabelo de quarentena. Cortou pra doar, cortou um monte, né, Sof? Uhum. E aí, gente... Então eu vou começar, porque eu queria dizer assim, não é nenhuma treta que me motivou a estar aqui. Eu praticamente não tenho tretas nesse perfil, que é uma coisa muito particular. Mas eu queria realmente que as pessoas pudessem ter essa consciência, né? E eu ocupando esse lugar de poder transmitir um pouco da minha vivência pra vocês, eu achei que fosse legal, tá bom? Uhum. Então eu vou começar fazendo a pergunta que nos trouxe até aqui, né, Sof? Sim. Não, só você tem que ficar quieto, você tem que sossegar o facho, senão não dá não. Vou pegar meu pão. Ela tá mais preocupada em comer do que em falar. É minha filha, né, gente? Só podia ser minha filha, porque se não fosse, não tava preocupada em comer. Ai, falar nisso, nosso lanche tá todo sendo patrocinado pelas amigas. Ó, vem um brownie de uma amiga minha. Esse brownie foi minha irmã que fez. Esse aqui, ó, gente, a minha irmã faz umas coisas. Olha isso, que tentação! Um brownie que a minha irmã que fez. Esse aqui eu ganhei de uma amiga num correio elegante, coisa mais delicada, ela mandou entregar na minha casa agora. Outra amiga me mandou pães saudáveis pra eu ser uma pessoa saudável. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai acontecer porque era as outras duas opções, né? Então. Mas tá. Então eu quero começar, Sof, te perguntando pra falar um pouquinho daquela frase do filme Matilda que você falou hoje. Eu nem lembrava, tem muito tempo que vocês não assistem Matilda, vocês não vão lembrar. É porque assim, eu vejo Matilda muito.
Muito. Fala alto, tá? E essa era uma cena que sempre me marcava, porque aconteceu 2 vezes no filme, né? E era uma das cenas que eu falava, nossa, esse cara é um babaca quando ele falava isso. E aí, era uma cena que falava ele falava sobre como os adultos, né, estavam certos e as crianças estavam erradas. E ele falava, eu sou esperto e você é burra, eu sou grande e você é pequeno, e eu sou esperto e você é burra, eu sou grande e você é pequeno, eu estou certo e você está errada, e não há nada que você possa fazer. Pra mudar isso. A respeito disso. Mas eu não gosto de falar a respeito disso porque eu acho que fica muito longo. E essa frase Ela é repetida no filme, né? ela é repetida no filme pela diretora, se não me engano, e pelo pai da Matilda. E aí ela fala essa frase e é uma frase que a gente tava falando sobre isso e fala sobre poder, né? E sobre dominação, né? Que o pai naquela hora ali ele tava dominando e a diretora também. E essa hora ele fala sobre como as crianças elas são vistas como se não tivessem opinião e como sempre estão erradas, né? No final das contas é sobre política, né? Sobre como as relações se estruturam. Então acho que é legal a gente começar falando isso. Política é o que a gente faz na eleição, quando a gente escolhe nossos candidatos, né? É uma escolha política, é uma escolha acima de tudo eleitoral. E muitas vezes no Brasil, eu já fiz isso, tá, gente? A gente tem a mania de escolher o candidato no último segundo, que o fulano indica, e a gente aí pega o santinho na rua, vai lá e vota nele. E a gente quer que as nossas orientações políticas, elas sejam manifestas ali pelos representantes. Não vai acontecer. Se você não escolher alguém que pensa como você, essa pessoa não vai te representar. É assim, né? Raciocínio lógico. Mas mesmo assim, a gente acredita, né? Porque a gente é brasileiro e não desiste nunca. Então, além desse óbvio sentido da política, né? Ela também significa a forma que as relações se estruturam, tanto no Estado quanto nos poderes, né? A divisão de poder entre judiciário, executivo, legislativo, quem é responsável pelo quê, quais são as funções, prerrogativas do presidente, as prerrogativas dos governadores, dos vereadores. Tem essa parte toda chata que a gente acha chata, embora seja importante a gente saber disso, a gente acha isso extremamente chato, mas quando a gente começa a estudar, é muito mais claro, até assim, eu fiz direito, né? Então eu fui obrigada a estudar isso, não foi uma escolha, eu não quis, eu acordei de manhã e falei, eu vou estudar como as relações se estruturam no Estado. Mas eu faço política há muito mais tempo, né? Eu faço política desde que eu nasci mulher, negra, numa periferia em Belo Horizonte, né? Eu comecei a fazer política quando eu comecei a questionar por que tinham pessoas na minha rua que não tinham o que comer e eu estudava numa escola particular. E isso não me deixava dormir à noite. E, esses questionamentos, eles me acompanham há muito tempo, pela minha história de vida, claro, né? Cada um vai ser aqui fruto da experiência que teve, das coisas que vivenciou mesmo. E eu comecei a me questionar isso na infância, quando eu ia para hospitais psiquiátricos. E eu não entendia... eu não gosto de falar disso, porque isso mexe muito comigo. Eu não entendia por que meu tio tinha que ficar amarrado ali, sabe? Por que ele tinha que ficar internado ali. Eu não conseguia chegar em casa e tá tudo bem, e ficar bem com isso. E eu comecei a, então... questionar as razões pelas quais as coisas eram da forma que elas eram, né? Por que eu via minhas tias sendo exploradas nas tarefas domésticas pelos meus tios. E eu percebi, né, embora eu não soubesse que isso significava política, eu percebi que existiam relações de poder que estruturavam a vida. Algumas delas eram ditas pra gente claramente, tipo, a polícia pode te prender, então são ditas, né? O governador é quem determina como vão ser os gastos do Estado. Enfim, o judiciário é quem vai regulamentar a lei no último momento, né, na hora de aplicar a lei, que vai interpretar a lei. Mas existem várias estruturas de poder implícitas. E são essas as que mais, muitas vezes, assim, talvez não mais, mas de uma forma muito intensa e sem perceber a gente é arrastado por elas. E eu já
vi que muitas pessoas, quando elas me veem principalmente, falando sobre política, sobre feminismo e etc., elas falam, não pra mim, né, principalmente pra minha mãe, que, tipo, eu não deveria estar falando isso e que política não é lugar de criança. E eu acho que, tipo assim, quando a gente pensa no futuro, as pessoas querem, queremos presidentes melhores, queremos melhores eleitores, queremos pessoas mais preocupadas com o meio ambiente, queremos que não exista mais machismo, queremos que não exista mais capacitismo e racismo por aí. Mas como você vai fazer um futuro assim se hoje em dia as pessoas que vão estar no futuro sendo adultas e sendo as pessoas que vão tomar essas decisões, que são as crianças, você não fala pra elas nada sobre política, nada sobre feminismo, nada sobre tudo que existe aí ao redor do mundo, de um jeito, qualquer jeito, né, na verdade. Você não precisa chegar e falar, assim, e falar coisas super difíceis que a criança não vai entender. Mas, por exemplo, uma pessoa da minha idade já consegue sim falar sobre política e já consegue sim questionar o que está acontecendo ao redor do mundo. Inclusive, na minha escola, tava surgindo uma discussão sobre política e eu vi pessoas falando, não, para de falar isso, escola não é lugar de falar disso, falando, gente, nossa, nada a ver, crianças discutindo política. E eu pensei assim, essas pessoas, elas não sabem o que é política. E ninguém ensinou pra elas que elas podem sim falar sobre política e que elas devem questionar o que tá acontecendo, né? Porque se você fala pra uma criança, esse não é o seu lugar, ela não vai se interessar sobre isso, ela não vai ser um bom eleitor, ela não vai ser um bom presidente, ela não vai ser uma pessoa que vai lutar, ela não vai ser um bom cidadão, né? Ela não vai ser uma pessoa que vai lutar contra as injustiças no futuro. E assim, não tem como. Não tem como ter um futuro melhor. Hoje em dia, você não educa as pessoas que vão estar naquele futuro. Eu acho que é uma grande questão. Uma vez, quando eu comecei a fazer o Sof Opina, né, aquele quadro que a Sof falava sobre as opiniões dela sobre o mundo, algumas pessoas falaram, nossa, na minha época a criança bebia leite de uma forma irônica, de uma forma pejorativa, né? Já vi muita gente questionando também aquela menina que é autista, esqueci o nome dela agora, que luta pelo meio ambiente. A Greta. A Greta Thunberg, não sei pronunciar, só sabe. Falando que ela não deve se meter nisso, que ela não tem vivência pra isso, que ela é uma criança, que ela é uma pirralha. O próprio Trump falou isso, né? E a gente percebe assim, isso é só mais uma forma de pensar as relações de poder, né? É a história da Matilda. Eu que sou adulto, sou inteligente, a criança é burra. Eu que sou adulto, sou forte, a criança é fraca. Então, eu exerço dominação sobre ela em vários e vários sentidos, né? Sobre a maneira dela poder responder afetivamente, dela poder falar comigo, dela se posicionar. Ou seja, eu tenho domínio sobre ela porque eu sou mais forte que ela, né? Literalmente isso. E todas as relações políticas são relações de poder, né? Busca por uma maneira de organizar a vida. Por crenças, por valores, né? Todos nós que temos posições e valores e questionamos outros e lutamos pelo que a gente acredita, a gente tá sendo militante político, porque a gente quer deixar uma mensagem, uma marca, a gente quer mudar a maneira que as pessoas encaram as relações, né? E a gente quer dizer, não, isso tá errado, ou isso precisa ser repensado, né? E a gente também se convence dos nossos erros. Mas uma coisa que eu achei importante trazer foi perguntar para a Sof como você enxerga, Sof, as relações políticas na sua vivência? Como filha, como mulher, como na escola? O que tem de política nisso? É isso que eu quero saber. O que tem de política? Você me deu o exemplo da Matilda, que eu achei um exemplo bem claro, né? Bem claro. De uma relação, de uma família em que os filhos não têm poder de fala, não tem lugar de fala. Assim, como eu disse mesmo, quando começou a ter aula remota, né, aula por EAD, eu percebi isso muito mais, porque eu acho que como tem o negócio do chat, as pessoas elas conversam sem necessariamente atrapalhar a aula, né, sem o professor ficar percebendo ali que tá atrapalhando a aula. Então, começou a ter as pessoas discutirem sobre várias coisas. A última discussão, já teve discussão sobre racismo reverso, que, nossa, foi uma bagunça essa aula. Não perdi o foco, tá?
E a última discussão foi sobre política, né, que eu tava contando. Uma pessoa chegou e contou um caso que o Bolsonaro tinha pegado Covid, e aí começou todo mundo falando, não, isso não é lugar de discutir sobre isso, crianças discutindo política nada a ver. E isso claramente deu pra perceber que as pessoas, elas não acham que é o lugar delas discutir sobre esse tipo de coisa, né? E eu acho interessante que as pessoas falam assim, não, vocês estão atrapalhando a aula. E a conversa antes sobre tudo super inútil não estava atrapalhando a aula, né? E eu também percebo isso, tipo, na questão de ser mulher, né, de ser uma criança, todo mundo percebe isso, que os adultos, eles são o domínio. E isso às vezes tem que acontecer, né? Numa família, os pais, eles têm que ser dominantes, mas isso não quer dizer que a criança não pode dar a sua opinião e tem que ser uma pessoa que, assim, igual mesmo, tem que ser. Não é porque o adulto ele é dominante que a criança, ela não pode dar a sua opinião, expor suas opiniões, e ela tem que ser, tipo, ela tem silenciada. que ser silenciada. Isso, essa é a palavra. E é a mesma questão da mulher, né? Dá pra ver claramente por aí que o homem, ele é dominante, né? E tem gente ainda que vem aqui e fala assim, não, as mulheres são privilegiadas, porque elas têm leis que protegem elas e os homens não têm leis que protegem eles. Por quê? Obviamente porque elas estão numa situação ali de vulnerabilidade. Por que tem a lei Maria da Penha? Porque tem mulheres que são mortas só por serem mulheres. E não só uma ou outra, são várias mulheres. E elas estão ali numa situação de vulnerabilidade, né? E os homens, eles são o domínio. A mesma coisa acontece com várias coisas, né? Com várias minorias. Eu acho que a questão não é sobre existir uma determinada estrutura de poder. Isso sempre vai acontecer, né? Mas sobre essa estrutura não ser autoritária, não ser imposta, ser uma estrutura democrática, né? Então você pode ter uma família e ter uma estrutura de poder, mas essa estrutura precisa ser democrática, precisa ouvir todos os membros, as pessoas que estão presentes ali, considerar o interesse de todos, mesmo dos fracos, né? Imagina, antigamente era comum, né, aqui em Minas Gerais, assim, minha família muito simples, vai lá e briga com os cachorros. Os cachorros estão latindo. Luna, para. Família muito simples, né? E assim, meus pais passaram fome e tudo. E naquela época, os homens que trabalhavam, né, que eram os provedores da casa, eles comiam, o jantar era servido e eles comiam primeiro, né? Se sobrasse comida, as crianças comeriam. Se não sobrasse comida, as crianças morreriam de fome. Isso é claramente uma estrutura familiar que desprivilegia aquele que não pode se defender sozinho, né? E da mesma forma, essas estruturas permeiam a nossa sociedade. Então, quando você pensa no capacitismo, é só mais um viés, mais um galho desse mesmo pensamento, né? Se eu tenho pessoas que precisam ser acolhidas pelo resto, porque elas têm alguma deficiência, alguma dificuldade em qualquer área que seja, física, intelectual, mental, ela precisa ser acolhida e protegida, né? E sim, respeitada nas diferenças dela. Não, a gente vai comer todo mundo primeiro, né? Na ideia da comida, que nós vamos nos alimentar primeiro, nós vamos ter todos os direitos que, como maioria, nós podemos exercer, e nós não vamos olhar para essa minoria. Então, quando a gente, principalmente que eu me coloco nesse lugar de, entre aspas, subcelebridade do Lindeia, né, que eu brinco. Aqui no Lindeia não tem ninguém mais famoso que eu, hein? Se tiver, eu vou achar ruim. Tô brincando. De ter um Instagram de autismo e falar que o meu filho é autista, né, e que tá tudo bem ele ser como ele é, eu tô fazendo uma declaração, acima de tudo, uma afirmação pro mundo, né? Eu estou fazendo uma declaração extremamente política de inclusão, de aceitação, uma política afirmativa. Então, assim, as nossas posições, elas têm impacto nas relações, né? E perceber isso é perceber que tudo que a gente faz carrega
uma ideologia junto, né? O que a gente come, pessoas que resolvem ser vegetarianos. Eu sempre fui... Não, você vai ter que brigar com os cachorros de novo. Os cachorros não estão colaborando hoje. Luna! Vai lá fora, Sophie, fala com eles. As pessoas que são vegetarianas têm todo o meu respeito e minha admiração. Eu não sou vegetariana. Eu tento consumir o mínimo possível de carne. Eu reduzi muito o consumo de carne do último ano pra cá. Eu fiquei um mês sem comer carne, depois eu reduzi muito o consumo de carne. Mas assim, porque eu não consegui ficar sem algum, principalmente o lanche que é rápido, que tem carne disponível. E aí, como a gente nem sempre cozinha, eu acabei não conseguindo ficar sem a carne. Mas quando a pessoa decide fazer isso, ela tá fazendo uma declaração política. Ela tá dizendo, eu não vou aceitar que os animais sejam submetidos a uma situação de exploração, uma situação degradante, né? Principalmente as pessoas veganas, né? Porque... As veganas muito mais, né? E claro que isso tem um preço, né, gente? Tem um preço muito alto, não é simples, né? Então, elas têm todo o meu respeito, minha empatia, minha admiração. E eu acho que a gente precisa caminhar observando que elas estão fazendo uma declaração política. É muito mais do que só não comer carne, né? E nesse sentido, quando eu fiz o post hoje, a publicação hoje, que quando eu falo da minha bagunça, minha desorganização, porque eu não dou conta de arrumar, porque eu sou sobrecarregada, quando eu falo que eu não dou conta de cuidar dos meus filhos da maneira que a sociedade pede, quando eu falo que eu sou uma mulher que tenho sexualidade, que tenho outros desejos que não só a maternidade, eu tô fazendo declarações políticas e me surpreende muito quando as pessoas não percebem isso, né? Me surpreende muitas vezes quando as pessoas falam assim, mas Polly, você é contra esse governo? Eu não quero aqui entrar num viés ideológico, embora eu tenha mas a ideia não é essa, mas eu falo assim, cara, mas tudo que eu falo, tudo que eu posto aqui, não faz com que vocês percebam que sim, eu tenho um viés político, filosófico, muito forte na minha vida, que reflete nas minhas escolhas políticas. Aí eu fico pensando, gente, não, as pessoas não sabem o que é política, é por isso que elas não percebem isso, né? Eu vi, depois que você... Mais alto. Você estava falando sobre as minorias e você estava falando sobre as pessoas que são, de um certo modo, mais vulneráveis por causa da capacidade intelectual ou física delas, né? Tem algumas coisas que não são nem... não é nem uma coisa que a pessoa nasceu com isso. É uma coisa do tipo que, por exemplo, as pessoas homossexuais. Elas não são menos capacitadas física ou intelectualmente. Hoje eu tô um trava-língua. Mas elas são uma minoria por causa do jeito que a sociedade trata elas, né? E eu achei importante falar isso. E sobre tudo que você fala. Elas são uma minoria, na verdade, porque a gente tem um padrão patriarcal de sociedade que é constituído, né? Um padrão heterossexual que é normativo, ou seja, o normal, a média, a maioria das pessoas são heterossexuais, né? Então isso foi construído ao longo do tempo, na verdade, assim, essa é a maioria da orientação social existente. Em algum momento, por princípios sociais, morais, religiosos, a gente começou a ver uma desvalorização, uma inferiorização das pessoas que não tinham o mesmo padrão sexual dessa outra maioria, né? Ou de gênero também. Ou de gênero. E aí, essas pessoas entraram num lugar de minoria, porque minorias não significa que necessariamente que a gente é mais fraco, né? Ou que a gente é menor número. Ou que a gente é menor número. Nós, mulheres, somos maior número social, mas somos uma minoria, porque no final das contas, quem ocupa os papéis de poder no nosso estado, no nosso país, são mulheres, né? São homens, aliás, desculpa, falei errado. A maioria dos políticos, a maioria dos juízes, a maioria das pessoas que ocupam... Que estão... Gente, tô vendo meu cachorro tentando atacar a outra. Eu tô aqui com um olho no gato, outro no peixe. O Lupin outro na live. Outro na live, outro no cachorro, mas enfim. Então, por exemplo, nas grandes companhias, nas grandes empresas,
são homens que ocupam esse papel, né? Para as mulheres ainda é uma conquista, ainda é um desbravamento. Assim como são homens brancos, né? Não, são homens brancos e quando tem mulheres, são mulheres brancas, né? Então, assim, existem ainda outras estruturas de poder, de cor, de status financeiro, tem várias, né, gente? Não é uma coisa só. Então, o fato de a gente dizer que é minoria não significa menor número, significa sem poder político-social. Pois é, uma coisa que as pessoas falam que, por exemplo, que não existe mais machismo, muita gente fala hoje em dia, que pra mim o feminismo, ele já foi uma coisa muito importante, só que hoje em dia não é mais, porque as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, e até mais, né? Algumas pessoas falam isso, mas eu acho que é muito mais, não é tanto sobre leis, porque hoje em dia as mulheres podem votar, hoje em dia as mulheres têm leis protegendo elas. É mais sobre a sociedade mesmo. A mudança cultural. É uma mudança cultural. Por exemplo, mulheres são muito mais assediadas do que homens. Mulheres são muito mais estupradas do que homens. Existem, e tem a lei Maria da Penha, por quê? Porque mulheres são mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres, né? E quando você olha pra isso e fala, não existe nenhuma diferença, alguma coisa tá muito errada. Porque, assim, pode ter até coisas que, nas leis, que as mulheres têm mais direitos, né? No caso. Mas é porque elas precisam deles, né? E uma porque coisa no mundo fático, na realidade, elas continuam sendo violentadas. E o que a lei faz nesse caso, e violadas, enfim, o que a lei faz nesse caso é fazer uma afirmação. Do mesmo jeito que eu faço aqui nesse perfil, quando eu falo, o João é autista, ele pode fazer streaming, ele pode ser autista onde ele quiser, e vocês vão ter que nos engolir. A lei faz essa afirmação para a sociedade, né? As mulheres vão ser protegidas ainda que elas estejam numa situação de vulnerabilidade. Então, a intenção do legislador, nesse caso, é fazer uma declaração. Do mesmo jeito que a gente precisa fazer essas declarações e a gente precisa abraçar os nossos posicionamentos políticos, né? E tornar isso claro para que as pessoas se conscientizem, né? É um processo cultural de mudança. A gente vai continuar tendo mulheres são mortas por homens, igual no Dia Internacional das Mulheres do ano passado, eu era investigadora de polícia e eu atendi um caso de homicídio que o homem matou a mulher porque ela fez um orçamento de um muro e ele não queria que ela fizesse o orçamento, ela não pediu autorização. Um feminicídio, Ela não pediu autorização para fazer esse orçamento. Imaginem uma situação dessas. Ao contrário, é impensável, né? Ou um homem que não teve... Quantos homens vocês conhecem que abriram mão da carreira pra cuidar por causa dos filhos? Quantas mulheres que vocês conhecem que abriram mão da carreira por causa dos filhos? E tem gente que ainda acha que é uma obrigação da mulher, né? Não, você não pode continuar com a sua carreira aí. Você tem um filho, cuida do seu filho, né? Porque é uma mudança cultural. Não é uma questão de legislação, né? É uma mudança cultural. É uma mudança na maneira de pensar. Por isso é importante, qualquer ação afirmativa é importante nesse sentido. Mas, Sophie, pra gente não se delongar muito nessa conversa, pra gente não entrar demais no feminismo, que a Sophie, se ela puder levar tudo pro feminismo, ela leva. Eu fico muito bem, eu me sinto muito mais confortável falando sobre feminismo, assim, né? Tudo bem, eu sei, mas o objetivo é outro hoje. Feminismo é uma das estruturas de poder que precisam ser melhor pensadas. Aliás, o machismo, né? O feminismo é só um combate a isso. Mas, enfim, o que eu queria te perguntar é, na sua relação, já perguntei isso, mas eu vou perguntar de novo, nas suas relações, o que você vê de política nas suas relações? E não assim, o que as pessoas discutem em política, mas da mesma forma que você fez essa leitura de Matilda, dessa relação como sendo uma relação política. O que você percebe no seu dia a dia que são relações políticas? Assim, como que isso te impacta? Tipo, a gente tava falando, eu não quero dar dica não, mas tá, fala. Depois eu falo. Tá. Eu acho que tem várias questões, né? Tem algumas questões de, por exemplo, uma questão que as pessoas, que eu vejo política, é quando uma pessoa, ela tá... Não consigo explicar direito. Tipo assim, tem várias questões políticas, né? Questões políticas,
de domínio, que eu tava falando sobre Matilda, por exemplo, existem de professor com os alunos, existem de chefe pra funcionário, existe de várias coisas, né? Uma das coisas que eu vejo que existe uma diferença política é que, por exemplo, entre as coisas da minha sala, por exemplo, da minha sala, posso falar da minha sala? Pode, só não fala nomes. Não dá não. Eu vejo que, por exemplo, alguns professores, as pessoas elas prestam às vezes mais atenção e elas dão mais valor aos professores homens. Elas prestam mais atenção. E quando é uma pessoa, um diretor, as pessoas, eu acho que elas acham que aquela pessoa ela tem mais capacidade, mesmo não tendo nada a ver com o que a pessoa faz. Por exemplo, se vem elas acham que um professor é mais capacitado de dar aula do que uma professora, sabe? Eu acho que tem umas coisas desse tipo. Não só na minha escola, né? Eu acho que eu percebo isso, eu posso estar errado, mas é uma coisa que eu percebo. E, por exemplo, as pessoas, eu acho que elas respeitam muito mais os professores homens, porque nas aulas das professoras mulheres, tipo, tem várias aulas que eu não vou citar de quem que é, né? Mas as pessoas, elas ficam fazendo tanto de coisa, enquanto na aula dos professores as pessoas, elas não atrapalham tanto. Claro que tem gente que atrapalha, porque, né? As pessoas, às vezes, não depende de ser homem ou mulher, né? Mas muitas pessoas atrapalham mais nas aulas das professoras. Também tem outra questão que, por exemplo, eu já vi essa questão dos homens e das mulheres não acontece só de professor. Acontece de treinador e treinadora, acontece você voltou para binômio homem e mulher. Que é onde você fica mais confortável, eu sei. Eu quero que você explore um pouco mais isso. Vai além dos homens e mulheres. O que você vê de relações políticas, de dominação ou de privilégios? Uma coisa de privilégios que eu com certeza percebo, que quando a gente estava falando sobre racismo reverso, foi uma coisa que eu falei. Gente, não é possível que vocês não percebem a diferença. A nossa escola é uma escola particular. Quantas pessoas negras tem na nossa sala? E quantas pessoas brancas? Tem, tipo, uma sala de 30 alunos, tem umas 3 pessoas negras na sala. No máximo. E é uma relação quando a gente tá num país majoritariamente negro, né? E que a gente sai na rua onde a gente mora, a gente só vê pessoas negras, praticamente. Então, não tem como, gente, a gente olhar para a sociedade, para as estruturas e não perceber essas relações de poder permeando toda a estrutura social dentro de uma casa, né? O marido que decide não fazer tarefas, o marido que acha que é direito dele, gente. Isso aqui não acontece, embora eu tenha que convencer o Samuel da responsabilidade dele muitas vezes sim, e ele sabe disso, mas porque todos nós reproduzimos essas estruturas de poder. Quando a gente é violento na educação com os nossos filhos, a gente tá reproduzindo uma estrutura de poder que a gente aprendeu. Quando a gente é machista no trânsito, uma mulher xinga a outra, vai pilotar fogão, já cansei de ver isso acontecendo, a gente tá reproduzindo essa mesma estrutura política de dominação. Não, nem citar nomes. Quando a gente olha para uma pessoa com deficiência e acha que a vida dela não é tão plena como as outras pessoas, ou que ela não pode casar, que ela não pode exercer a sexualidade dela, ela não pode exercer uma profissão, quando a gente acha que ela é incapaz, para além da deficiência dela, do que ela já tem de dificuldade... Porque é diferente você Só um minutinho, deixa eu concluir. A gente tá reproduzindo essas estruturas. Então, todos nós estamos sujeitos a isso, né? Todos nós. Não sei porque eu comecei a falar disso, mas eu ia falar que não é possível que numa escola, né, próxima onde a gente mora, em que a maioria da população é negra, a gente veja menos de 20% dos alunos negros. Isso representa alguma coisa, né? Isso representa alguma coisa e não é uma coisa simples. Eu acho que é isso, né, Sophie? O que você acha? Quer falar mais alguma coisa? Eu tinha lido no livro da Negócio Existe, mas eu não vou puxar ele pro lado do feminismo de novo. Mas pode falar. Sobre não usar a... Qual o nome do livro? Como Educar uma Criança Feminista. Eu tava lendo esse livro e eu achei muito interessante a parte que ela falou pra não usar as questões da pessoa biológica para desculpar algumas coisas. Por exemplo, é muito diferente você achar que uma pessoa cadeirante
é menos capaz de correr uma maratona do que uma pessoa que tem as pernas normal, anda normal, corre normal, do que você achar que uma pessoa cadeirante tem menos capacidade para dar um discurso sobre qualquer coisa, ou para ser um empresário de fama, ou qualquer outra coisa que não envolva a dificuldade dela de andar, né? Do que uma pessoa que não tem essa dificuldade. E isso acontece também com pessoas negras e pessoas brancas, com mulheres e com homens, com coisas que não tem nada a ver com... Homossexuais. Homossexuais também, né? E transexuais. Deficientes de todos os níveis. Sim. São considerados inferiores sem que eles tenham nenhuma limitação para isso. Simplesmente porque eles não representam um padrão de dominação política, social, Por exemplo, com mulheres isso acontece, porque mulheres elas são mais fracas que homens. Agora, com homossexuais, transexuais e pessoas negras, não tem diferença, né, de capacidade. Óbvio que tem diferença, né, senão não tinha toda a luta, né, mas não tem diferença de capacidade. E assim, é muito importante ressaltar isso. A gente não pode achar que uma pessoa é menos capaz que a outra se a diferença dela não entra nisso, não tem uma justificativa aí. Então tá bom? Gente, eu acho que é só, né? Obrigada pela companhia. A Sofia é maravilhosa, eu sei. Por isso que eu exploro ela, chamo ela pra tomar café comigo de vez em quando. E eu acho isso relevante, eu acho um conteúdo muito relevante para ocupar esse espaço. E eu agradeço vocês por estarem aqui ouvindo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se alguém quiser perguntar pra Sofia, né, gente? Aí, ó, Sofia, alguém pediu pra você falar da sua experiência com a arte do autorretrato. Sabe aquele autorretrato que você fez? Fala. O que aconteceu na escola? Eu acho que já contou essa história, não? Não. Não? Tá. A história foi, eu tinha feito... A professora tinha pedido pra fazer um autorretrato, só que era com texturas. E aí a gente pegou uma foto, desenhou e tudo mais. E aí ela falou que eu tinha que colocar texturas no desenho, né? E aí eu peguei um jornal, fiquei picotando, fiz um copão de... Nossa, Sofia, cheguei mais perto e mostrei toda a nossa bagunça ali, ó. Nossa. Nós fizemos um esforço pra juntar a bagunça lá, esconder a bagunça. Agora eu cheguei mais perto. Aff, que ódio. Mas você sabe que você tá filmando, tipo, o micro-ondas, mas você não tá me filmando, né? Não, sei não. Enfim, aí eu fiz um copo de jornal picotado, né? Colei no meu cabelo. Vocês já viram o desenho, né? Aí, na hora que a gente chegou, algumas pessoas tinham feito, Não precisa contar tudo, não. Conta só o que a professora falou do autorretrato, que senão fica uma história imensa. Tinham feito um cenário. E a professora falou que ela ia dar insuficiente pra todo mundo, porque as pessoas que não tinham feito um cenário com textura, como ela havia pedido, que ela não pediu. Só pra ficar bem claro, porque, tipo, 3 turmas não fizeram, ela esqueceu de falar pras 3, só falou pra uma. E aí ela falou que todo mundo ia tomar insuficiente, se não trouxesse o retrato todo pronto até amanhã. E a gente, tipo, tinha prova, se eu não me engano, e tinha muito pra casa pra fazer. E aí as pessoas... Não tinha prova? Eu não deixei você fazer. Pois é. As pessoas, teve gente que falou, nossa, eu fiquei, tipo, até de noite fazendo aquele troço. Porque você precisava fazer com texturas e era uma folha gigante, não era uma folha normal. E aí o que acontece? Aí essa professora, ela falou assim que as pessoas que não tivessem feito iam tirar bom, porque ela recebeu muitas ligações de pais reclamando, né? Que os filhos falaram que não tinham feito e muita gente aconteceu isso. Minha mãe me proibiu de fazer, eu ia fazer o cenário, e ela me proibiu, ela botou num quadro e falou, você não vai fazer. E aí na hora que a gente chegou lá, a professora, ela, tipo, falou, eu fiquei com bom, né? Apesar do meu autorretrato. E no fim das contas, quase todo mundo fez o cenário, a não ser as pessoas que ficaram incompletas, que elas não conseguiram fazer. E eu fui a única que vim, tipo, sem o cenário feito. Eu fiquei um pouco triste com isso, fiquei. Na hora que eu cheguei lá... Ela adora seguir uma regra, a Sofia. Queria dizer que ela adora seguir uma regra. Gente, eu não deixei ela fazer o cenário, por quê? Porque isso é outra forma de você é uma declaração. Poxa, é um autorretrato, cara. Deixa a pessoa se expressar do jeito que ela quiser, foda-se. Eu botei num quadro a pintura dela.
vai compor meu cenário um dia, vou tatuar essa foto no corpo. Gente, não tem como a gente acreditar numa educação assim mais, acabou. Não existe uma educação verticalizada mais. Quando a gente fala de Denver, de intervenção precoce, usando o interesse da criança, a gente está dizendo que as crianças, elas têm o que oferecer na própria educação. Elas podem ajudar a construir a própria educação, que essa via é bilateral, sabe? Que não é uma coisa imposta. Eu não tenho mais paciência para estar numa sala de aula tradicional, não. Sinceramente. Acho que eu ia, sei lá, eu ia desmaiar. Ou eu morria ou eu matava alguém. Não tem condição, não. Porque o negócio chato é o professor ser a figura de autoridade que sabe tudo e você tá ali como um sujeito passivo desse ensino. Gente, não tem coisa mais chata do que isso, sinceramente. Então tá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pra Sofia. Resumindo, eu obriguei a Sofia a não fazer. Tá? E eu tirei bom. Onde me inscrevo pra me debater com a Sofia? Sofia, podemos agendar debates pra você? Você vai ser a nova Gabriela não sei o que, maravilhosa. Gabriela? Tem uma Gabriela aí famosa. Me perguntaram, Polly, você conhece o método Montessori? Sim, conheço. Eu acho que a educação... O problema do Montessori para crianças com autismo é que às vezes elas precisam de um pouco mais de suporte, sabe? Para aprender. Então, assim, se eu tivesse uma criança sem dificuldades neurológicas, com certeza eu adotaria essa metodologia. Partindo do pressuposto que as crianças com autismo, em regra, precisam de mais suporte, a liberdade total, ela é um pouco difícil, um pouco complicada no aprendizado. A gente precisa direcionar um pouquinho, mas é partindo do que a criança tá olhando. Então, assim, a gente continua partindo do que a criança tá olhando, tá? Deixa eu ver se a Sofia tem alguma pergunta. Não, tem mais nenhuma pergunta. Ó, vamos deixar... Mas é pra debater contra? Debater, Sofia. Nós queremos porrada. Pode ser? Minha mãe agora fica atrás gritando treta. Tô brincando. Gente, obrigada. Não tem mais nenhuma pergunta. E eu vou encerrar. Agradeço a companhia de vocês. Tá bom? Obrigada mesmo. Beijinho. Até mais.